Olá, estamos em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, onde o prefeito é Marcos Mello, onde tem feito um grande esforço aqui na nossa cidade, né, para poder manter o controle aqui da situação de tudo que passa a nossa cidade, sobre a economia, sobre o trabalho e a educação. E para falar da educação hoje, então estamos aqui com a secretária de Educação, a Juliana Guedes, que é quem vai passar mais informações para nós sobre o ensino aqui no nosso município de Mogi das Cruzes. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu acho que, para quem não conhece a nossa rede, nós somos uma rede municipal com mais de 200 prédios, né, escolares, e mais de 47 mil crianças matriculadas, já beirando os 48 mil. O desafio é grande, porque trata-se de uma cidade que tem todo um entorno com outras secretarias de educação também. Muitas vezes a divisão entre um município e outro é apenas de uma rua, então é importante que a gente tenha atitudes coesas com os municípios vizinhos, mas que a gente compreenda também que, em sendo a maior cidade aqui da região, nós temos que ser sempre muito coerentes, e foi esse o pedido do prefeito Marcos Mello, para que a gente agisse com coerência. E neste momento em que nós vivemos um cenário em que a federação e o governo estadual não andam falando a mesma língua, né? Mais do que nunca a gente precisa então estar juntos, né? E comungando das mesmas ações. Optamos, portanto, para trabalhar a educação de acordo com os protocolos instituídos pela Secretaria Estadual de Educação do Governo do Estado de São Paulo. E assim nós planejamos a retomada a partir do dia 8 de setembro, se tudo der certo e a região, né, todo o Estado de São Paulo ficar em amarelo, como é a previsão. Havendo a retomada, nós vamos seguir exatamente o que está sendo proposto, né? Então, um período na fase 1, depois período na fase 2, depois um período na fase 3, até que a gente possa retomar em 100%. Claro que quando isso acontece, a gente tem um problema com o ano letivo, né? Então, eu acho que a educação no Brasil, no mundo, mas no Brasil, ela tem um novo marco, que foi antes da pandemia, foi uma coisa, e pós-pandemia vai ser outra. E por isso, imagino eu que a gente nunca mais vai ter um ensino como a gente estava acostumado até então. Então, a discussão, grande discussão, e que eu não tenho ainda nenhuma novidade para trazer para vocês, porque essa sim a gente depende do governo federal, é saber da organização do ano letivo, né? Veja bem, a princípio quem conseguir cumprir com as 800 horas concluiu o ano letivo, mas nós precisamos avaliar esse período de aulas em casa para saber se efetivamente houve o aprendizado. Então a postura de Mogi na retomada, fazer uma avaliação dos alunos para saber se os conteúdos mínimos previstos para o período foram adquiridos, né, se eles foram cumpridos. E se a resposta for afirmativa, a gente conseguirá encerrar o ano letivo este ano. Se a gente perceber que há um grande déficit de aprendizagem, aí nós vamos entrar com um plano, um estudo, para adentrar o ano de 2021, alguns meses ainda, com o cumprimento dessa carga horária do ano letivo deste ano. Então não há como prever ainda, a gente precisa dessa retomada, do resultado dessas avaliações, mas esse o nosso planejamento, esse é o nosso caminhar, tá bom? Juliana, você falou sobre a retomada, que depende um pouco do governo federal. Você acha que esse entra e sai de ministro, isso atrapalhou um pouco? O que você acha sobre essa ida e volta dos ministros? Realmente atrapalhou sobremaneira, porque a gente precisa de uma diretriz nacional, quer seja o governo estadual, o governo municipal, ele sempre precisa seguir uma diretriz nacional. E nós não tivemos isso. Claro que nós estamos muito bem amparados aqui com uma estrutura do governo do estado em termos de educação que outros estados não têm. Uma vivência, né, um conhecimento acerca de legislações, e por isso nós estamos nos amparando no que o governo do estado está propondo.
E isso deve perdurar a menos que o governo federal venha com uma outra instrução, haja visto que agora nós temos um novo ministro, né? Mas sem dúvida nenhuma atrapalhou sobremaneira. Nós ficamos sem rumo, e quem é educador, está me assistindo, sabe bem o que eu estou dizendo. Ficamos sem rumo, sem uma diretriz, e isso mostrou a fragilidade pela qual nós passamos na educação aqui no nosso país. E o que você acha da recuperação desses alunos esse ano? Esse ano foi perdido 100%, 50%? Qual seria a nota que você daria para esses alunos para esse ano? Tem alguma chance de alguma recuperação? Olha, é por isso que a gente está prevendo a avaliação quando do retorno, porque, por exemplo, nós temos vários relatos. Nós temos relatos de pais que desaprovaram o modelo de educação à distância e temos outros tantos relatos de pais que aprovaram, que diz que finalmente o filho sossegou e fez a lição. Então, a gente só vai saber disso em meados de setembro ou até mesmo em outubro, quando a gente aplicar a avaliação, e aí nós vamos ter a medida da aprendizagem, nós vamos saber quanto essas crianças aprenderam ou deixaram de aprender. Então eu não sei te dizer agora, eu acho que é muito prematuro a gente fazer qualquer afirmação nesse sentido. Eu sou mãe de uma adolescente e digo a vocês que minha filha está estudando muito mais agora do que antes, quando ela estava na escola. Então, é uma surpresa, nós vamos ter que descobrir isso depois, né, pós essa avaliação e tudo mais. E, obviamente, se o resultado não for efetivo, nós vamos ter que correr atrás de uma recuperação. Eu até achei interessante, você falou que a sua filha está estudando até mais do que o que era antes. Eu, infelizmente, não posso falar o mesmo. Eu também tenho uma filha que está estudando. Pelo contrário, eu acho que ela pegou um vício agora no celular que não larga mais do celular. Né? Então, porque vai fazer trabalho de escola, não sei o quê. Então, isso está quase um vício nas crianças, o celular. Você acha que eu estou exagerando ou isso pode correr o risco das crianças viciar ainda mais no celular? Eu vou concordar com você em partes. Na verdade, a gente precisa entender que eu e você somos do século XX e nossos filhos são do século XXI. E aí já tem uma diferença, né? Porque essa moçada aí, ela já vem toda conectada. O fato deles terem um celular que certamente você não teve com a idade deles, nem eu, porque não era um produto comum na nossa época, não é verdade? Então nós, enquanto pais, temos um preconceito com relação a esse tipo de tecnologia. Essa é uma situação. A segunda situação que eu acho que a gente tem que pontuar é uma que eu venho falando em todas as entrevistas que eu dou. Há muitos anos vem sempre uma frase jargão, né, em toda a educação, que diz assim, que a educação deve ser parceria entre a família e a escola. E a gente que é educador não vê isso acontecer. A maioria dos relatos que a gente tem é de que, e eu posso dizer isso como diretora de escola e como professora, que sempre fui, né? Que muitos pais acabam delegando à escola algumas funções que são da família. E, neste momento, a função da família é estabelecer uma rotina para os seus filhos e a vigilância sobre os estudos. A escola não faz sozinha, o celular não faz sozinho. Se não tiver a família dizendo de que horas a que horas tem que estudar, de que horas a que horas pode usar o celular como recurso de lazer, realmente a gente não vai conseguir chegar longe. Então, o que a gente precisa mesmo é ter esse entendimento e ter essa parceria com a família, principalmente as crianças pequenas. As crianças pequenas precisam acordar de manhã, ter o seu café da manhã. Se são alunos do período da manhã, tem que fazer a aula virtual de manhã. Não é para ficar inventando horários, porque a rotina escolar, ela também estimula o aprendizado. Quando eles são adolescentes é mais difícil. Eu sofro, acho que você sofre também. Mas aí é onde a gente tem que ter a mão firme, né? E estabelecer as metas, os horários e acompanhar. Por exemplo, sempre que eu posso, eu assisto às aulas junto com a minha filha. Estou ali do lado e estou vendo. E já me queixei, inclusive, a escola, quando eu achei que a própria aula não estava sendo conduzida favoravelmente. Então, acho que a gente, enquanto pai, enquanto mãe, a gente tem que fazer esse acompanhamento. Bom?
Tá bom, obrigado pelo esclarecimento, isso é muito importante, foi muito bom. Então nós falamos aqui com a Juliana Guedes, secretária de Educação Municipal aqui de Mogi das Cruzes, a quem eu quero agradecer muito, e a Kelly, que também é jornalista, que fez aí essa ligação com a gente aqui para passar essas informações para a população. Isso é muito bom, então quero agradecer a todos vocês e parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Eu que agradeço. Muito obrigada, sejam bem-vindos sempre, tá bom? Obrigada. Então essa foi mais uma matéria do jornal JCDB, o jornal do seu bairro, a notícia mais perto de você.